muito obrigado por nos receber aqui na sede do governo, em Dili. Obrigado por ter vindo. O prazer é todo nosso, primeiro-ministro. Primeiro-ministro, eu gostaria de começar voltando para os tempos da resistência. Me chamou muita atenção uma imagem que eu vi há pouco tempo, no momento que o senhor foi capturado. No local onde o senhor estava, tinha uma bandeira das Nações Unidas. O que aquela bandeira representava para o senhor naquela época? Não percebi. Não percebi. O senhor tinha uma bandeira das Nações Unidas na época da resistência? O que representava para o senhor aquela bandeira, os ideais das Nações Unidas na época da resistência? A resistência era composta por algumas frentes que, em conjunto, faziam a resistência: a frente clandestina, a frente armada, a frente política e a frente diplomática. Portanto, não lutávamos sozinhos. Então, tínhamos uma estreita ligação com a frente clandestina, sobretudo com os jovens. E a bandeira das Nações Unidas só nos inspiravam em termos de lei internacional, direito de todos os povos para a autodeterminação e independência. Isto era, assim, tipo de uma presença das Nações Unidas no nosso espírito de luta. Perfeito. E, senhor ministro, depois da independência, em 2002, o senhor fez um discurso na Assembleia Geral da ONU, primeiro discurso de Timor-Leste na ONU. Naquele momento, o senhor disse que o referendo foi o primeiro ato democrático consciente da população timorense. Em que medida o senhor acredita que esse legado do referendo está vivo ainda hoje, especialmente entre os jovens? Eu devo dizer que, com o crescimento da tecnologia moderna, hoje em dia, os jovens estão um bocado afastados do passado. Eu, quando digo do passado, não falo só do referendo, mas da sua cultura, da sua identidade, tudo isto, né? Porque hoje uma criança da escola pode conhecer o mundo rapidamente com tudo aquilo. Então, esta não é uma questão de desinteresse, mas é já outros, vamos lá dizer, outros conhecimentos sobrepõem-se no dia a dia a este passado. Ora, nós reconhecemos que não temos tido uma capacidade de ensinar a história de Timor desde as escolas básicas, e agora vamos tentar corrigir esta lacuna, porque as crianças gostam de conhecer o mundo, conhecer tudo o que é novo. Então, vamos reformulando, vamos reformando e queremos colocar a história de Timor nas salas de escola. E o senhor acredita que essa celebração de 25 anos pode ajudar a... Sim, claro. Vai ajudar muito porque, como é festa do povo, esta celebração é mais festa do povo, nesse sentido que, a partir de amanhã, todos os membros do governo vão até os postos administrativos. Nós já apelamos à juventude para irem até ali, aos seus locais, a fim de ouvirem as histórias dos seus pais, dos seus avós, sobre isto, porque foi determinante. O referendo foi determinante
para o destino deste país. E o senhor retornou a Timor-Leste logo depois do resultado do referendo, né? Foi quando o senhor saiu da prisão, acabou o exílio. Mas naquele momento, quando o senhor retornou, o país estava totalmente destruído, as instituições não estavam funcionando. Como é que o senhor se sentiu quando você retornou naquela época e viu toda aquela destruição? Porque passei 17 anos no mato. Fui testemunha ocular da morte de centenas de milhares de pessoas. Não foi tipo de ver a destruição, ver aquilo tudo, não foi um tipo de um susto, não. É apenas o reconhecer que até chegar à independência tivemos que passar por tudo isto. Quanto a... E tivemos 2 anos, 2020 e 2001, a preparar-nos para o 2002. Eu cheguei à conclusão de que estávamos a lutar, a resistir em piores condições de luta comparadas com outras guerrilhas. Eu digo piores condições de luta em termos de que fomos esquecidos pela comunidade internacional, não tivemos um único apoio da comunidade internacional em termos de armas, em termos de munições. Tivemos que arranjar uma forma de subsistir, de continuar a existir, através de melhoria da nossa ação de combate para capturar armas ao inimigo e munições ao inimigo. Portanto, foram as piores condições de guerra que, a comparar com outras guerrilhas do mundo anteriores, foram as piores. E já às portas já de receber a soberania, um Estado, cheguei à conclusão de que fizemos tudo para ganhar a guerra, mas nunca pensamos em nos prepararmos para a independência. Então foi difícil. Os 5 primeiros anos foram muito difíceis mais ainda porque não havia dinheiro, íamos pedindo esmolas aqui, pedindo esmolas ali, até que pouco a pouco, a partir de 2005, começamos a receber algum dinheiro do petróleo e por causa disto, por causa de certa inépcia, porque não estávamos preparados, de certa inépcia das pessoas que ocupavam os postos no governo, no parlamento, a população viu-se, vamos lá dizer assim, muito frustrada, porque a população estava neste pensamento: depois da independência tudo vai melhorar. Mas não se conseguiu. E viemos a enfrentar uma crise onde timorenses matavam uns aos outros, queimavam-nos casas, queimavam-nos isto, e houve um divisionismo total na sociedade timorense. Geograficamente, diríamos, entre o leste e o oeste, politicamente diria que estava entre nós é que combatemos, vocês não combateram. Portanto, houve uma crise brutal
Bom, a partir de 2007 tentamos recuperar a mentalidade anterior de melhor unidade e conseguimos, depois de dois a 3 anos, conseguimos resolver a crise. A partir dali nasceu o lema Nunca mais conflito. Bem-vindo o desenvolvimento. A partir daí é que começamos a tentar perceber o futuro de Timor. Depois de resolver o problema de conflito que nos dividia timorenses, percorri todo o Timor para ver o potencial em cada parte do país e todo ano a andar. E em 2011 aprovamos o Plano Estratégico de Desenvolvimento por 20 anos, 2011 a 2030. E a partir daí fomos criando as condições para responder a esse plano de desenvolvimento de Timor. Perfeito. Senhor ministro, como o senhor acabou de falar, a paz e a segurança, eles são muito importantes para o desenvolvimento. Mas hoje, se a gente olhar para o mundo, muitos países, muitas regiões estão presas em guerra civil, instabilidade, conflitos. E quais foram as escolhas estratégicas feitas aqui em Timor-Leste que impediram que o país caísse nessa armadilha da guerra civil, da instabilidade? E como é que o país pode inspirar outros países? Acabei de contar, 2005, 6, 7, Timor estava mesmo dividido, matávamos uns aos outros. Em 2007 viemos para corrigir isto. Deve ter-se apercebido de bandeiras do CNRT. O CNRT era o Conselho Nacional de Resistência Timorense. O CNRT apareceu em 1981 um bocado ou por razões fundamentadas de acabar com o divisionismo entre o povo, porque nos matávamos. Os indonésios matavam-nos e nós também nos matávamos. És deste partido, não, tipo, bom. E entramos em guerra, em 75, 79 o inimigo fez grandes operações de campanha, destruiu a resistência, capturou todo o povo, e porque a população em cada parte do país estava também dividida por causa de partidos, ideologias políticas, o CNRD apareceu para unir em termos de seja de que partido for um timorense. O importante é saber se ele quer independência ou não. Eu quero. Então, juntemos os nossos esforços, trabalhemos todos para a independência. É por isso que, por ver aí, em 2005, 2006, princípios de 2007, ninguém podia pôr fim ao divisionismo que existia. E houve tiroteios e os militares mataram os policiais. Tremendo. E a lembrar que aquele CNRT uniu os timorenses, independentemente de partidos, de ideologias, só queriam um objetivo comum, que era a independência.
criei o CNRD de agora, que é de reconstrução de Timor. Antes era de resistência. E a partir daí é que lançamos Sem paz não há desenvolvimento. Fim ao conflito, bem-vindo o desenvolvimento. E conseguimos, tivemos a sorte de, em 2010, participarmos numa reunião de países subdesenvolvidos em África, já não me lembro exatamente onde, mas em África, com organizações internacionais, e cada um falou da sua experiência, naquilo que disse, naquilo que perguntou: paz, desenvolvimento, guerrinhas, e nós expressamos ali a nossa experiência de termos acabado com o conflito que iniciou em 2005. Alguns países da África ficaram do tipo de entusiasmados com essa experiência, e 6 vieram a Timor. Em 2010 criamos o G7, G pequeno, não é o G grande, G pequeno, G7. Hoje o G7 tem mais G7+, porque o G7, por causa dessa experiência de como lidar com o conflito, como falar, como reconciliar isto tudo, como abraçar-se de novo como irmãos, vieram e estabelecemos aqui o G7. Tornou-se G7+, porque depois disto começaram a aparecer mais, também queremos, e hoje somos G20, G pequeno, e o G7+, reúne países frágeis em conflito ou pós-conflito. Quando dizemos países frágeis, países que não têm Estado. As instituições do Estado não funcionam. Um sobe ao poder, vem, outro sobe ao poder, e é só assim, a troca de poderes só. E foi uma grande experiência também para nós. Eu não digo que percorri a África, mas fui a muitos países da África. Eu devo dizer, agora não me lembro exatamente onde para dar assim mas em alguns que eram considerados países frágeis, hoje a democracia, a paz está a progredir, e é nessa troca de experiências. Não ensinamos, é nesta troca de experiências. E há os que tiveram sucesso, há outros que não, como Sudão. E Iêmen é um caso assim um bocado externo. Irão, Arábia Saudita, por causa de seitas religiosas, e que provoca problemas ali no povo iemenita. Mas vamos lá dizer, temos aqui no Pacífico, somos nós, Papua Nova Guiné e Solomon Island. Houve assim um bocado de problemas, nós vamos lá. Solomon Island está refeito, Papua Nova Guiné também, a democracia anda. E quando falamos de democracia, tentamos levar a mente dos que vão ao poder para tirar todo o egoísmo
todo o familiarismo, todo o grupismo e pensar apenas em servir. Servir o povo, servir a nação. Não digo que foi um sucesso, mas por aquilo que nós podemos fazer, conseguimos, posso afirmar que nós estamos em mau caminho. Há muito a fazer, mas e nós conseguimos um estatuto de observador permanente nas Nações Unidas. Em setembro temos em plano uma atividade, como é que se diz? Paralela Ali, do G7? Em Nova Iorque, do G7, com os países do G7+, e outros, e sobretudo organizações internacionais, porque o grande problema que temos reparado e transmitido aos outros é os países doadores, quando vão a um país que necessita, vão e mandam. Faz isto, faz aquilo, faz aquilo. E nós costumamos dizer one size fits all. Porque eles elaboram uma mentalidade e dizem faz isto, faz aquilo. Não veem que aquilo está dentro de uma pequena ilha, ou numa ilha montanhosa, ou num país. Então, temos vindo a progredir, a mudar a política dos doadores e das instituições internacionais que se precisam ajuda. Se conseguem paz, temos que os países, as organizações internacionais e os países doadores têm que continuar a ajudá-los, a gente daquela terra, saber pensar e saber agir, serem eles os autores das mudanças, do desenvolvimento. E temos tentado cumprir. Muito interessante. Senhor ministro, o senhor mencionou aí a situação em 2005, 2006, da crise que aconteceu aqui. Foi um período também que tiveram operações de paz da ONU aqui em Timor-Leste. Na sua opinião, ministro, qual o maior legado deixado pelas operações de paz da ONU em Timor-Leste? Bom, tenho que agradecer, em primeiro lugar, tenho que agradecer todo o esforço da comunidade das nações em mandarem para cá as forças de paz. O que é que, como membro da G7+, normalmente nós não, por interesses ou de diplomacia, ou ficamos calados, não. Nós somos abertos, com honestidade, para a melhoria de todos, a fim de responder às necessidades. Nós tentamos acompanhar o mundo desde o início, mesmo na luta, durante a luta, com um rádio pequenito, sempre tentávamos acompanhar o mundo para sabermos como é que podíamos, o que é que deveríamos fazer. E reparamos que forças de manutenção da paz havia em vários países. Em algum país decidem, sai e aquilo volta outra vez Noutros países ficam por ali. Eu dou um exemplo concreto de um país membro do G7+, que é a República Central Africana. As forças de manutenção de paz estão quase 30 anos ali. Está a ver?
Se hoje celebramos, se agora, neste mês, celebramos 25 anos e daqui a 2 anos celebramos também 25 anos de início do novo Estado, na República Central Africana, quase 30 anos significa, antes de aqui ser um problema, já havia ali até agora. Não há paz, o que é que mantém? Eu fui lá 2 ou 3 vezes, só vi tanques de guerra a andar pela cidade. O país é enormíssimo. Então, ao invés de aproximarem os grupos, falar com eles, juntarem, reconciliarem, não, é só quando há algum problema ali numa cidade, vão para ali a cidade, os grupos dispersam e estão ali. Portanto, devo dizer que o exemplo de alguns países nos motivou a pedir o saudoso Sérgio de Mello, que esteve cá, na UNTED, 20 de maio de 2002, passagem de poderes. E fomos discutindo e ele compreendeu, e 20, portanto, as forças de manutenção de paz foi só 2000, 2001 e uns meses de 2002. Portanto, fomos uma boa experiência nesse sentido, onde nós também tivemos a capacidade de decidir sobre ficam aqui ou não ficam aqui. Mas vamos regressar à história. Foram-se embora. Em 2005 houve conflitos. Nós decidimos, nós temos que resolver os nossos conflitos. Não podemos estar, vamos lá dizer assim, condicionados, dependentes da vinda de forças que andam por aí, não podem contactar connosco porque não nos entendemos em termos de conversa, de língua. Então decidimos. E de forma que tudo isto é um processo, por isso que eu disse, nós, noutros países, não damos lições. Trocamos experiências. E nós aqui fizemos sim, está mal. Vocês têm que refletir sobre isto. Oh yeah. E então vai-se ajudando um ao outro, né? Então, o que devo reconhecer é terem vindo, terem garantido tipo de, em termos gerais, um ambiente de paz, vamos lá dizer, mas também foi uma lição, não só para nós, como para outros. Chega, podem regressar. Eu digo isso, repito isso, na medida em que no Sudão do Sul também ainda está por ali. E tantos milhões de pessoas que morreram a sofrer. Lá no Iêmen também. Quer dizer, é isto tudo. Elogiamos o apoio, elogiamos as atividades concernentes a criar na mentalidade das pessoas o sentido da paz, mas criticamos a presença apenas. Senhor Ministro, queria
agora tocar no assunto do multilateralismo que o senhor trouxe, né? O multilateralismo sempre teve um papel importante em Timor-Leste. E o país, mesmo sendo jovem, como o senhor falou, criou o G7, contribuiu para o Objetivo 16 na agenda da ONU, tem se dedicado à diplomacia com os países de língua portuguesa. O senhor se preocupa com o que é chamado hoje de crise do multilateralismo? Você acha que isso pode afetar Timor-Leste nesse momento? Sim, acompanhamos o mundo. Só devo dizer, numa simples opinião, não sou... numa simples opinião, de que ainda bem somos um país pequeno, ilhéu, longe do mundo, vamos lá dizer um bocado assim. Mas as implicações, se não são diretas, mais vezes são indiretas, por via indireta, né? E o multilateralismo, na minha simples, muito humilde opinião, está demasiado dependente da posição dos grandes poderes. Isto afeta os países pobres em desenvolvimento. Eu fui, ainda há meses, à Antigua Barbuda. Island Development States, longe, ai, pá. Bonito país. Só pode subsistir com um bocado de agricultura porque são pequenitos. Mas antes de ir para ali, tive experiências em ir para Pacific Island States. Nós somos um observador lá. Logo no início da independência, porque nos sentimos pequenos, fiquei muito, vamos lá dizer assim, desejoso de ir conhecer aqueles países, Solomon Island, Vanuatu, Fiji, pequenos ilhéus ali. O que me impressionou foi viverem em muito más condições. E o multilateralismo, que papel tem aí? Porque quando ficamos independentes, tivemos este princípio. Consideramos todos os países do mundo como amigos. Não queremos ter aliados nem inimigos. E neste princípio a China veio construiu de graça 3 grandes palácios em Timor. E quando fui aos países do Pacífico, independentes há muito tempo, falamos. Não exatamente sobre o multilateralismo, mas onde poderiam pedir dinheiro, vamos lá dizer assim. Contactaram os chineses, a China fez lá um aeroporto, isto é expansionismo.
vai, faz qualquer coisa, umas estradas, luto. Temos que combater o expansionismo chinês. Ele está aqui ao vosso lado, a Austrália. E os Estados Unidos aparecem logo com navios de guerra e tudo, e começam a oferecer dinheiro. Então, o multilateralismo, para nós, países pequenos, diria assim, não tem efeitos muito diretos, mas indiretamente sofremos também as consequências. E isto é que nós, do G7+, agora nas Nações Unidas, vamos falar sobre isto. Sobre esta. E vamos pedir também a reforma nas Nações Unidas. Em que direção, ministro? Em que direção? Que direção que o senhor visualiza essa reforma? O Conselho de Segurança, um diz não, um diz veta. As Nações Unidas têm que compreender que foi organizada, criada anos atrás, depois disto o mundo cresceu, o mundo desenvolveu-se, mais países ficaram independentes, então tem que perceber melhor isto e a comunidade internacional tem que haver maior representatividade e não é eu tenho o poder de veto. Não, vamos falar. Vamos lá dizer. Eu fui à Suíça, muito recentemente, ao Ukrainian Peace Summit. Desiludidos. Porque não foi para falar sobre peace, foi para o Ocidente afirmar ali que vai apoiar, isto é falar de peace, é falar de guerra. Estávamos a tentar perceber se ali havia uma decisão, a Rússia e a Ucrânia têm de se sentar na mesma mesa e, por senão, então, quando cheguei, pediram-me para falar, eu disse, a lei internacional é para todos. Não utilizemos a lei internacional neste caso, porque quem comete mais da International Law são os grandes. Cometem, violam. Violam porque, para eles, a lei internacional só vale para este país ou aquele país. Para aqueles outros, nada. E, em nome do povo de Timor-Leste, sentimos, mas não choramos, quando vemos todos os dias imagens da destruição da Ucrânia. Sentimos porque é o povo que sofre. Não choramos porque são os grandes, os poderosos, é que vendem armas para a União Europeia fornecer ali para continuar a guerra. Gaza. E nós aqui, durante 24 anos, esquecido. Mais de 250.000 timorenses morreram. A Indonésia, os militares indonésios, no início da guerra, utilizavam pequenos aviões civis e metralhavam lá de cima. Nós ficávamos à espera que as balas viessem aqui para dizer, oh, és uma bala. Depois, os Estados Unidos venderam os caças que utilizaram em Vietnã, vieram aqui com o Napalm, epá, tanta gente morreu com aquilo. Não está a ver isso?
International Law, multilateralismo. É nesse sentido que para nós, agora, nós tentamos dizer sempre, mas dizemos alto e bom som, não dizemos assim, tipo de não. Por favor, as grandes potências, em vez de olhar para quem é melhor, quem é mais potente, olhem para o sofrimento desses países pequenos. Países pequenos, países pobres. Da forma que o multilateralismo, o que faremos nós? A nossa voz não sai, ninguém ouve. Mas vamos continuar a afirmar o que é necessário corrigir na comunidade internacional. Senhor ministro, minha última pergunta. O senhor mencionou aqui o Sérgio Vieira de Mello, brasileiro. Também agora em agosto, no dia 19, foi mais um aniversário da morte de Sérgio Vieira. Caso aquele episódio trágico em Bagdá não tivesse acontecido e ele ainda estivesse vivo e viesse para Timor para as celebrações dos 25 anos, o que o senhor diria para ele? Bem-vindo, irmão. Não é amigo, irmão. Ele em primeiro lugar porque falava português e comedia-se melhor, mas teve um papel muito importante na condução do processo de preparação. Não se podia fazer muita coisa. E a experiência que tive com ele foi de conversas. Porque eu fui guerrilheiro, pronto. Depois daquilo veio e quando ele apareceu falámos com os outros partidos, dissemos, vocês é que iniciaram, está aqui o Sr. Sérgio de Mello, fala com ele, nós apenas recebemos uma missão durante a guerra, acabou-se a guerra, pronto, e de vez em quando chamava-me para obter uma melhor, vamos lá dizer assim, definição de problemas existentes, porque muitos dos nossos estavam lá fora, né? Mas nunca me esquecerei. Um dia chego e foi ali